Luz no fim do túnel, saída ou porta de entrada para uma outra vida. As visões de quem esteve à beira da morte são impressionantes. A chamada experiência de quase morte tem se tornado mais comum à medida em que a medicina avança. Técnicas de ressuscitação do coração e dos pulmões permitem o socorro de pacientes que, há algumas décadas, dificilmente voltariam à vida. Médicos que trabalham em UTIs ouvem histórias ricas em detalhes, relatos de pessoas que não admitem a possibilidade de terem tido alucinações. Quem passa por essa experiência conta que, em algum momento da viagem, se vê diante de um filme como um roteiro bem familiar, um resumo da própria vida projetada numa tela imaginária, cenas de que foi feito de bom e de ruim até aquele instante. O filme traz em si uma revelação, ainda não está pronto e volta à vida e é a chance de escolher um melhor final para essa história. O que é a experiência de quase morte? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com a professora, doutora... Perdi o roteiro aqui, viu? Pronto. Vou começar ali com a professora Eliane Oliveira. Inicialmente, eu quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui. Foi um tema sugerido pela senhora, inclusive. Exatamente, porque é um tema extremamente importante, atual, de fronteira. A experiência de quase morte, na realidade, é uma experiência espiritual considerada hoje tecnicamente pelos estudiosos, que já há décadas ela vem sendo estudada por médicos psiquiatras, cardiologistas, psicólogos, e é uma ocorrência, na maioria das vezes, quando a pessoa vivencia situações limites, como coma ou acidentes, afogamento, choque elétrico, e essa pessoa e outras situações. Então, ela passa por várias etapas, sensação de paz, quando em casos de infarto do miocárdio, a dor some, ela tem também a percepção de sair do seu corpo, né? Ela sente-se fora do corpo, passa por um túnel ou por uma escada ou vai direto para o espaço, como Carl Gustav Jung, é o exemplo dele, que não passou pelo túnel. No fim do túnel tem uma luz e lá ele vê seres de luz. Esses seres de luz, eles são seres que conhecidos e não conhecidos. Podem ser pessoas já falecidas, amigas e familiares. E tem um ser de luz que faz uma revisão da vida de forma holográfica. A pessoa tem todo é como se fosse um filme, né? E aí ela faz uma reflexão e se sente tão bem que há uma relutância em voltar. Geralmente a pessoa decide voltar após um diálogo, mas principalmente porque ela pensa nas pessoas que ficaram, nos entes queridos. Então, são várias as etapas e as experiências, elas podem ter todas essas etapas ou um ou mais itens. Mas o comum em todas elas é que as pessoas se veem fora do corpo e quando elas voltam completamente transformadas. Passam a ter mais entusiasmo pela vida, compreendem que o mais importante é o amor, é o conhecimento, perdem o medo da morte, elas compreendem que o corpo é o templo do espírito, então a transformação é radical. Ok, vamos ouvir ali a professora Ângela Linhares. Eu gostaria de sublinhar a ideia de que a experiência de quase morte é, sobretudo, uma experiência de transformação e de aprendizagem. Ela é uma experiência de transformação porque a pessoa se depara com uma situação em que ela se vê fora do corpo, não é? Hoje em dia, a ideia de experiência de quase morte, por exemplo, o Van Lommel, ele é um estudioso que ele coloca um conjunto de fenômenos como o EQM, não só a coma, não só, né? Quer dizer, o próprio desdobramento do corpo físico,
quando o seu corpo fica e o seu perispírito ou o seu corpo espiritual se desdobra ou sai fora e vai viver coisas, é considerado um fenômeno que está dentro da ordem de fenômenos chamados EQM, ou experiência de quase morte. Mas o que é fundamental para a gente, por exemplo, que trabalha com educação, é dizer que a experiência espiritual, ela é uma experiência de transformação da pessoa, ela é uma experiência de aprendizagem e de produção de sentido. Produção de sentido para as experiências. Porque o que é interessante é que durante a experiência, a pessoa vai simbolizar os seres de luz, por exemplo, de acordo com a forma religiosa ou com a forma que ela interpretava a vida. Então, pessoas que vão ver aquele espírito vão dizer que era o Papa, que era, não sei, de acordo com o credo delas. Então, a simbologia vai ser interpretada de acordo com a grade de referência da pessoa, não é? Mas o que é importante é que não só nessa hora há essa interpretação, mas quando a pessoa sai dessa experiência e volta para a sua vida de rotina, ela não, em quase todos os casos, não é, Eliane? São milhares e milhares de casos estudados por estudiosos do mundo inteiro, como Moody Júnior, Van Lommel, muitos, Koenig e outros, a Marlene Nobre no Brasil, o Décio Iandoli e a professora Eliane Oliveira, que tem uma tese de doutorado no assunto. Então, é muito importante a gente ver na experiência de quase morte que a pessoa produz sentido para a vida. Ela não produz sentido a ideia de morte desaparece, não é? Eles percebem que há uma transformação vibratória e há transformações, e a pessoa começa a se preocupar com a vida de outra forma. E uma das coisas mais importantes para a gente em educação hoje é colocar a dimensão espiritual como uma dimensão do sujeito. Assim como tem a do corpo, assim como tem a política, assim como tem a afetiva, a cognitiva, existe a dimensão espiritual, que é uma dimensão que nos ajuda a produzir sentido ou reflexão para a gente como ser espiritual. Ok. Professora Ercília Olinda. Bom, então, bom dia a todos. Eu tive o prazer de encontrar a professora Eliane e a professora Ângela no nosso trabalho na Faculdade de Educação, onde desenvolvemos um trabalho, né, no eixo onde nós estudamos educação e espiritualidade. E quando a Eliane me falou que o objeto da tese dela seria a experiência de quase morte, e ela me dizia em linhas gerais, né, em que consistia essa experiência, aí eu disse, Eliane, eu já tive algo muito parecido, né? E ela disse, bom, então você aceitaria dar um depoimento? Então, eu dei o depoimento para a Eliane, ela utilizou o meu depoimento, o depoimento da Shirley e de outras pessoas na tese dela, e de uma forma muito bem elaborada, de uma forma muito interessante, de modo a contribuir tanto com a transformação do saber médico, da formação médica, né, superando uma visão da formação do médico, considerando o ser humano como apenas um amontoado de células e não como um ser que tem um espírito que é eterno. Então, a Eliane dá essa contribuição no campo da saúde e também da educação, porque, como ela já salientou, quem passa por essa experiência sofre essa transformação. No meu caso, eu digo sempre, eu nasci no Cariri, e quem nasce no Cariri não tem como não crer em Deus, porque a religiosidade popular, ela está presente, né? No cotidiano, no dia a dia, nós acordamos vendo cantadores, né, falando da obra divina, da bondade divina, todas as manifestações, mas eu nunca fui uma pessoa que me sentisse inclinada para desenvolver algum encontro com uma experiência religiosa. Nunca fui. Sempre um lado racional meu foi muito forte. Então, isso se deu até me tornar adulta, não é? Quando eu considerava que essa esfera da vida, do campo religioso, não era uma esfera que eu devesse, me trazer esse chamamento.